O despertar de uma visão divina. Introdução. O despertar de uma visão divina. Neste capítulo inicial, você conhecerá como uma visão divina nasceu em Aurelino Leal, Bahia, em 2012, e se expandiu para além das fronteiras estaduais. Uma história de fé que demonstra como Deus trabalha além dos limites geográficos. Capítulo 1. A semente plantada por Deus. A jornada começa em 2012 no coração da Bahia, com os fundadores Fábio Silva Nascimento e Joelma Alves Nascimento. Descubra como uma obra que começou no interior da Bahia foi chamada por Deus para alcançar São Paulo. Capítulo 2. Anos de crescimento e transformação. Acompanhe as transformações na liderança e o crescimento simultâneo da obra em 2 estados. Uma narrativa de como Deus usa diferentes pessoas para expandir seu reino. Capítulo 3. Um novo tempo. A casa própria. A conquista da sede própria em Itapevi marca um novo capítulo na história da igreja em São Paulo, enquanto a obra continua forte em Aurelino Leal. Capítulo 4. O santuário. Um lugar de encontro com Deus. Em 2023, um novo marco espiritual é estabelecido com o santuário do Arcanjo Miguel, demonstrando como Deus continua expandindo sua obra. Capítulo 5. Recapitulando. Uma história que continua. Uma visão geral da jornada e um olhar para o futuro desta obra que une Bahia e São Paulo em um só propósito. Capítulo 1. A semente plantada por Deus. Antes de te contar como tudo começou, preciso que você entenda algo fundamental. Quando Deus planta uma visão, ela sempre é maior do que imaginamos. Era 2012, em Aurelino Leal, Bahia. Em meio à simplicidade e fé do povo nordestino, Deus estava prestes a acender uma chama que se espalharia pelo Brasil. Foi através dos corações de Fábio Silva Nascimento e Joelma Alves Nascimento que o Senhor começou a estabelecer sua obra. Você já percebeu como Deus usa lugares improváveis para iniciar grandes obras? Foi no coração da Bahia que a Igreja Evangélica Chamas Vivas nasceu, mas Deus já visualizava uma expansão que ultrapassaria fronteiras estaduais. Por 3 anos, a igreja cresceu e se fortaleceu em Aurelino Leal. Cada culto, cada oração, cada vida transformada era parte do plano divino. Mas Deus estava apenas começando. Em 2015 veio o chamado inesperado: expandir para São Paulo. Sabe quando você sente seu coração arder por algo maior? Foi exatamente assim que o presidente da igreja sentiu durante suas orações em São Paulo. Era hora de levar as chamas vivas para o sudeste do país. 27 de novembro de 2015, uma data que marcaria o início de um novo capítulo. A primeira congregação em São Paulo abriu suas portas em Barueri. Era a confirmação de que a visão de Deus não conhece limites geográficos. Os primeiros anos foram marcados por a consolidação da obra na Bahia, a expansão milagrosa para São Paulo, vidas transformadas em 2 regiões do país, uma visão nacional se estabelecendo, o poder de Deus se manifestando além das fronteiras. Atividade prática, reflexão sobre visão e expansão. Pare um momento e reflita. Que sonhos aparentemente impossíveis Deus tem colocado em seu coração? Como você tem lidado com os chamados de Deus que te tiram da zona de conforto? Escreva em seu diário uma oração de disponibilidade para os planos de expansão de Deus em sua vida. Lembre-se, assim como a Igreja Chamas Vivas começou na Bahia e se expandiu para São Paulo, Deus pode usar sua vida para alcançar lugares que você nunca imaginou. No próximo capítulo, você vai descobrir como Deus continuou movendo as peças deste quebra-cabeça divino, estabelecendo novas lideranças e abrindo novos caminhos. Capítulo 2. Anos de crescimento e transformação. Imagine uma chama que começa em um lugar e vai se espalhando, crescendo, alcançando novos territórios. Foi exatamente assim que Deus trabalhou com a Igreja Chamas Vivas, da Bahia a São Paulo, transformando e expandindo sua obra. Com a sede matriz firmemente estabelecida em Aurelino Leal, Bahia, Deus começou a mover as peças para uma expansão ainda maior. A congregação em Barueri, São Paulo, se tornou um ponto estratégico de avivamento na região sudeste, provando que o fogo do Espírito Santo não conhece fronteiras. Durante esses anos de crescimento, Deus não apenas expandiu territórios, mas também trouxe mudanças estratégicas na liderança. Você já notou como Deus prepara cada mudança com antecedência?
Foi assim que aconteceu quando Joelma Alves, uma das fundadoras, sentiu que era a hora de passar o bastão da vice-presidência. A chegada de Witemaia Alves como vice-presidente trouxe novos dons e uma nova perspectiva para o ministério. Como maestro que coordena cada instrumento em sua orquestra, o Senhor estava organizando cada detalhe para a próxima fase. E Deus não havia terminado suas mudanças. Com a sabedoria que só Ele possui, conduziu mais uma transição, trazendo Aline Cláudia Batista Santos para a vice-presidência, agregando novos dons e visão ao ministério. Durante esses anos de transformação, a igreja experimentou fortalecimento da obra na Bahia, crescimento consistente em São Paulo, novas lideranças sendo levantadas, ministérios se multiplicando, a visão se expandindo cada vez mais. Quer saber a melhor parte? Cada mudança na liderança não era apenas uma troca de pessoas, era Deus preparando o caminho para uma obra ainda maior, que atravessaria estados e alcançaria ainda mais vidas. Atividade prática, reconhecendo as bênçãos no caminho. Dedique um momento para lixe as transformações que você testemunhou na igreja ao longo dos anos. Identifique como Deus usou diferentes pessoas para fortalecer a obra. Escreva uma oração de gratidão pela forma como Deus tem conduzido a igreja em diferentes estados. E você sabe o que é mais impressionante? Enquanto a obra se fortalecia tanto na Bahia quanto em São Paulo, Deus já estava preparando o próximo capítulo desta história, um lugar próprio em Itapevi que se tornaria um marco na expansão do ministério. No próximo capítulo, você vai descobrir como Deus abriu as portas para uma conquista que mudaria definitivamente a história da Igreja Chamas Vivas em São Paulo. Prepare seu coração, porque essa história vai fortalecer sua fé. Capítulo 3. Um novo tempo, a casa própria. Você já percebeu como Deus trabalha simultaneamente em diferentes lugares? Enquanto a sede em Aurelino Leal, Bahia, continuava sendo um farol de luz no Nordeste, Deus estava preparando um novo território em São Paulo. Depois de 6 anos fiéis em Barueri, era chegado o momento de um novo marco na história da Igreja Chamas Vivas em São Paulo. A mudança para a sede própria na Travessa Mineiro 3, no Jardim Ruth, Itapevi, não era apenas uma conquista material. Era a confirmação de que Deus estava estabelecendo algo permanente naquela região. Pense nisso por um momento. Uma igreja que começou no interior da Bahia agora estava se estabelecendo com força total em uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil. Não era coincidência, era o plano de Deus se desenrolando. Sabe o que torna essa conquista ainda mais especial? O fato de que cada tijolo desse lugar representa uma história de fé que começou quilômetros distante, em Aurelino Leal, e agora ganhava novo capítulo em São Paulo. A mudança para a sede própria em Itapevi trouxe liberdade para expandir os ministérios. Um ponto estratégico na região metropolitana. Espaço para receber mais vidas sedentas por Deus. A possibilidade de realizar novos projetos. Um centro de avivamento para toda a região. E foi neste solo consagrado que algo ainda mais especial começou a tomar forma. Um espaço onde as orações se elevam não apenas ao Deus Todo-Poderoso, mas onde também se reconhece o papel especial do arcanjo Miguel na batalha espiritual. Aqui está outra maneira de pensar sobre isso. Assim como a sede em Aurelino Leal é um marco na Bahia, a sede própria em Itapevi se tornou um marco em São Paulo. 2 pontos de luz, 2 bases do reino, um só propósito: glorificar a Deus. Atividade prática, gratidão e pertencimento. Dedique um momento para esta reflexão. Como você tem visto a mão de Deus na expansão da igreja? De que forma você pode contribuir para o crescimento da obra em sua região? Faça uma oração específica pela obra tanto na Bahia quanto em São Paulo. E você sabe o que é mais extraordinário? Enquanto celebrávamos a conquista da casa própria em Itapevi, Deus já estava preparando algo ainda mais especial: o estabelecimento de um lugar único de encontro com o divino. No próximo capítulo, você vai descobrir como o santuário do Arcanjo Miguel se tornou uma parte fundamental desta história de fé que começou na Bahia e continua transformando vidas em São Paulo. Capítulo 4: O Santuário, um lugar de encontro com Deus. Quer saber um segredo?
Quando Deus estabelece sua obra em diferentes lugares, Ele prepara manifestações especiais de sua presença em cada território. Foi assim que, em 2023, nasceu algo extraordinário na unidade de Itapevi, o Santuário do Arcanjo Miguel. Da mesma forma que a sede em Aurelino Leal, Bahia, tem sua unção específica, Deus preparou em São Paulo um lugar especial de encontro com o sobrenatural. O santuário não é apenas mais um espaço físico, é um marco espiritual que une a visão que começou na Bahia com um novo mover em São Paulo. Pense nisso por um momento. Uma igreja que nasceu no coração da Bahia em 2012 agora tinha, 11 anos depois, não apenas uma forte presença em 2 estados, mas também um santuário dedicado às manifestações especiais do poder de Deus. Aqui está a parte mais impressionante. Enquanto as orações são primordialmente direcionadas ao nosso Supremo Deus, Criador do céu e da terra, o ministério reconhece o papel especial do Arcanjo Miguel como um guerreiro celestial a serviço do Altíssimo. O santuário se tornou um ponto de encontro entre o céu e a terra, um centro de libertação e cura, um lugar estratégico de guerra espiritual, um refúgio para os aflitos de toda a região, uma extensão da visão que começou na Bahia. Mas considere isso: o verdadeiro poder não está nas paredes do santuário, mas na fé daqueles que ali se prostram diante do Senhor. Da Bahia a São Paulo, é o mesmo Deus operando de formas especiais em cada lugar. E entenda isso: quando unimos nossas orações à intercessão celestial, algo poderoso acontece. As distâncias se encurtam, as barreiras caem, e o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária. Atividade prática: construindo seu altar pessoal. Separe um momento para criar um espaço especial de oração em sua casa. Listar motivos de oração tanto pela obra na Bahia quanto em São Paulo. Estabelecer um compromisso de intercessão pelos 2 estados. Você está apenas deixando bênçãos passar se não aproveitar o poder da oração. O santuário está aqui para nos lembrar que, assim como a obra se expandiu da Bahia para São Paulo, não há limites para o que Deus pode fazer. No próximo capítulo, nossa conclusão, vamos recapitular essa jornada incrível que começou em Aurelino Leal e continua crescendo, mostrando que para Deus não existem fronteiras. Capítulo 5. Recapitulando, uma história que continua. Vamos recapitular essa jornada extraordinária? Em 2012, uma chama foi acesa em Aurelino Leal, Bahia. O que começou como uma visão local se transformou em uma obra que atravessou fronteiras estaduais. Olhando para trás, podemos ver claramente a mão do Senhor em cada passo. 2012, o início abençoado em Aurelino Leal, Bahia. 2015, a expansão milagrosa para São Paulo. Os 6 anos de fidelidade em Barueri. As mudanças estratégicas na liderança. A conquista da sede própria em Itapevi. 2023, o estabelecimento do Santuário do Arcanjo Miguel. Mas sabe qual é a melhor parte? Esta história está longe de terminar. Como uma chama que continua se espalhando, a Igreja Evangélica Chamas Vivas segue cumprindo seu propósito divino em 2 importantes estados brasileiros, sendo um farol de esperança tanto no Nordeste quanto no Sudeste. Pense desta maneira: da simplicidade de Aurelino Leal à agitação da região metropolitana de São Paulo, cada pessoa alcançada, cada oração atendida, cada vida transformada é parte de um plano maior. Um plano que começou no coração de Deus e continua se desenrolando diante de nossos olhos. O que aprendemos com esta história? Que para Deus não existem fronteiras geográficas. Que grandes obras podem começar em lugares improváveis. Que a fidelidade em pequenas coisas traz grandes conquistas. Que o poder da oração une distâncias. Que o melhor ainda está por vir. E você que chegou até aqui nesta leitura, é agora parte desta história que une Bahia e São Paulo em um só propósito: glorificar a Deus e transformar vidas. O futuro está nas mãos daquele que começou esta boa obra. Com a sede matriz firme na Bahia, o trabalho estabelecido em São Paulo, o santuário em pleno funcionamento e uma congregação cheia de fé, podemos apenas imaginar as maravilhas que Deus ainda fará através da Igreja Chamas Vivas.
Como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esta não é apenas a história de uma igreja local. É um testamento vivo de como Deus pode usar um ministério para ultrapassar fronteiras, unir estados e transformar vidas em diferentes regiões do Brasil. Que esta história inspire sua fé e te encoraje a continuar acreditando que os sonhos que Deus coloca em nosso coração não conhecem limites geográficos ou temporais. A chama continua viva. A história continua. De Aurelino Leal a São Paulo, o fogo do avivamento segue ardendo. Referências. Documentação oficial. Ata de fundação, 2012, Aurelino Leal, B.A. Registro de expansão para São Paulo, 2015. Documentos de estabelecimento em Itapevi. Registros oficiais da Igreja. Sedes e localizações. Sede matriz, Aurelino Leal, na Rua José de Ávila 39, bairro Centro, Bahia, desde 2012. Primeira sede SP, Barueri, de 2015 a 2021. Sede atual SP, Travessa Mineiro 3, Jardim Ruth, Itapevi, SP. Cronologia histórica. 2012, fundação em Aurelino Leal, Bahia. 2015, expansão para São Paulo, 27 de novembro. 2021, mudança para sede própria em Itapevi. 2023, estabelecimento do Santuário do Arcanjo Miguel. Liderança Presidência. Fábio Silva Nascimento, fundador e atual presidente. Vice-presidências sucessivas. Joelma Alves Nascimento, fundadora. Uitemaia Alves. Aline Cláudia Batista Santos. Marcos Ministeriais. Estabelecimento da obra na Bahia. Expansão para São Paulo. Conquista da sede própria. Criação do santuário. Referências bíblicas. Efésios 3:20. Outras passagens utilizadas ao longo do texto. Registros históricos. Testemunhos de vidas transformadas. Registros de crescimento e expansão. Documentação das transições de liderança. História oral dos membros fundadores. Material complementar. Fotografias históricas, quando disponíveis. Documentos de fundação. Registros de eventos importantes. Facebook, https://www.facebook.com/fabiosilva1982. Mibexide igual ZBWKWL. E-mail fabiozervodejova@hotmail.com. WhatsApp 19 989199513. Pastor Fábio Silva. Lembrança de fundação de Aurelino Leal, Bahia. Lembrança de fundação em Barueri, São Paulo. Igreja construída em Itapevi, São Paulo. Certificado de membros e carteira. Unção de Pastora Rosita.